Boa noite, seu Joso. Tudo bem com o senhor? Que bom. Continue se cuidando, por favor. Mari, seu Wilson, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho. Abraço, seu Wilson. Fica com Deus. Se cuida. Bom, esperando meu amigo, meu irmão Thales entrar para a gente poder chamar e a gente começar nosso Evangelho. Vamos aguardar mais um tempinho. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho dos recados que nós temos hoje. E a hora que o meu irmão chegar... Olá, Tânia, tudo bem? Na hora que o meu irmão Thales desaparecer, a gente já chama ele e a gente entra nós dois juntos. Tá bom? Nós estamos aí agora no dia 31. Perdão. No dia 31, como todos sabem, é o último domingo do mês. E nós estamos lá de novo. Começando... Ah, meu amigo entrou aqui, peraí. Deixa eu chamar ele já. Aqui. Oi, Ivete. Tudo bem? Ô, Thales. Olá, como vai? Tudo em paz? Tudo bem aí, cara? Graças a Deus, tudo ótimo. Ah, então tá bom. Eu tava começando a dar os recadinhos aqui. Eu vou só passar os recadinhos que a gente tem da casa e aí a gente inicia a nossa conversa. Pode ser? Tranquilo, fique em paz, tudo certo. Tá bom. Então, como eu tava falando, dia 31 agora, que é do último domingo do mês, o Esperança vai estar lá de novo, começando o ano de janeiro agora, com a doação das cestas básicas. E nós agradecemos de novo a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que são fiéis todos os meses aí, que estão com a gente. Agradecemos as doações dos alimentos e estamos juntos pedindo novamente que essa campanha aumente. No dia 23 agora, se referindo à doação de alimentos, 23 agora, sábado, depois de amanhã, é isso? Das 10 ao meio-dia, nós estaremos lá no Esperança com o drive-thru, arrecadando os alimentos. Então, poxa, eu estou com alimento em casa, eu quero doar, como é que eu faço? E com essa pandemia, esse isolamento, a gente não consegue se encontrar. Passa lá no Esperança com o seu carro e a gente retira o alimento no seu carro, você não precisa nem descer, tá bom? E isso vai nos ajudar para a gente fechar as cestas que vão ser entregues dia 31 agora. Então, quem puder nos ajudar, por favor. Eu sempre falo que a gente começa, às vezes, na casa espírita, justamente no trabalho social, que foi o meu caso. Eu lembro que a gente fazia as campanhas do quilo e o meu foco sempre foi pedir. Então, eu saía pedindo e quando eu via aquelas pessoas que eu ia lá falar, estavam vindo trazer os alimentos. Então, você que quer nos ajudar, peça. Olha, tem uma casa que faz a campanha de doação de alimentos, que eles doam para a família, para as famílias que vão todo último domingo do mês. Você não quer ajudar com um quilo de feijão, um pouquinho de arroz, um sal, um óleo?
Isso ajuda bastante. Faz toda a diferença. Porque tem mês aí que a gente vai entregar a cesta, e aí chega uma família, a gente está com aquela cesta de emergência ali, e é justamente esse quilo de feijão, um pacotinho de sal, um pouquinho de arroz, que faz a diferença para essa família. Então a gente agradece. Então lembrando, dia 23 agora tem o drive-thru da cesta básica. A Casa Esperança vai fazer um bazar ao ar livre. Então, mas para isso, anota aí na sua agenda. Dia 30, agora, deste mês, vai ter um drive-thru do bazar. Então, se você está separando algumas coisas na sua casa, que queira doar, para que possa ser revertido depois no Bazar da Esperança, como venda, e esse dinheiro ser revertido para a Casa Esperança, para a sua manutenção, para a gente fazer as adequações necessárias, para quando a gente voltar com as palestras presenciais, a casa já está adequada. Se você tem aí roupas, utensílios, domésticos, o que queira doar, dia 30 de janeiro agora, vai ter o drive-thru do bazar. Então, quem puder nos ajudar, lembrando que faz uma seleção das coisas que você sempre vai doar, né? Partindo daquele princípio que são coisas que eu ainda uso, que alguém pode usar. Nunca aquela que, não, eu não uso mais porque não tem condição, então eu dou. Não é esse o princípio. O princípio é, não, ainda dá para ser usado por alguém. Pode ser alguém, pode ter utilidade para alguém aquilo que eu estou levando lá. Tá bom? Lembrando também, mais uma vez, sobre o telefone de atendimento fraterno do Esperança. Você que queira conversar com alguém do Esperança, via WhatsApp, via chamada de telefone, de vídeo. O telefone do nosso atendimento fraterno é 96327-3578. Repetindo, 96327-3578. Esse telefone mudou. Esse telefone é novo. O ano passado era outro telefone. Então, anota de novo aí. Vou repetir. 11-96327-3578. Tá bom? Então, a gente agradece a todos vocês que estão conosco nessa jornada. E hoje nós estamos aqui, né, Thales? Eu e você, com a nossa incumbência de falar um pouquinho sobre livre-arbítrio e responsabilidade. Você quer fazer a prece inicial, a final? Pode ser, o que for melhor, para fazer a inicial. Então tá bom. Você faz a prece pra gente? Tá, claro. Pedir a Jesus, a nosso Pai o Criador, todos os espíritos de luz que nos acompanham, nos orientam, todos aqueles que por nós doam atenção, carinho, amparo, para que serene nossos pensamentos, direcione nossos corações, para unirmos em pensamento, em oração, à prática do bem, ao entendimento dos dizeres do Mestre, dos dizeres da doutrina espírita, para auxiliar a cada um que aqui está nas corretas decisões, na sua jornada evolutiva, nessa e em todas as outras encarnações. Que possamos ser amparados, envolvidos, cada lar, na luz divina, para promover, assim, um ambiente fraterno, de harmonia, de paz e de construção do bem maior. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Bom, Thales, o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo é livre-arbítrio e responsabilidade. Né? É lógico que, para a gente começar a conversar, tem um livro de Chico, que é o Consoladores, do Espírito Emmanuel, que lá tem um trecho, acho que é na pergunta 132, que ele faz assim: o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, existe o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana, né? E ele responde que sim, porque o determinismo é aquilo que Deus determina para cada um de nós, para cada um dos mundos, que é a questão da evolução, e o livre-arbítrio é aquilo que a gente vai decidir fazer, se assim a gente pode dizer, né? E dentro desse processo, cabe-nos a nossa responsabilidade, né? Então, por isso que o tema hoje é legal, porque livre-arbítrio e responsabilidade. Porque quantas escolhas nós fizemos, e é inevitável que todas as escolhas têm consequência, foram positivas ou foram negativas, né? Então, a questão do livre-arbítrio hoje, porque muitas pessoas falam assim, não, você tem o livre-arbítrio, então você escolhe, dentro de um contexto que Deus traçou no seu determinismo, né?
Não é assim, eu escolho, eu vou fazer qualquer coisa e eu vou ser sempre assim. Não, vai chegar uma hora que você vai ter que mudar, por bem, como dizem aí, ou por mal, não é isso, Tato? Exato, é. O livre-arbítrio é a grande oportunidade que Deus deu na criação, né? A gente olha a natureza, a natureza em si, todos os seres, né, criados na existência, no universo de Deus, o único que possui, né, o livre-arbítrio é o homem. Todos os outros são regidos pelas leis naturais, pela vontade de Deus, que não erra, né, que nunca desvia 1 milímetro sequer, né, da rota correta. De certa forma, esses seres, né, a criação, ainda não possuem, né, a capacidade da felicidade, porque a felicidade está na conquista, né, das escolhas corretas e dos benefícios que essas escolhas corretas acontecem. E isso é o que tem de mais lindo, né? Quando a gente olha na criação divina, Deus nos dá a oportunidade, desde que fomos criados simples e ignorantes, através do livre-arbítrio, ou seja, através das nossas escolhas, né, de conduzirmos o passo, né, para a felicidade. É muito comum, né, a gente olha bastante comum, tanto na doutrina espírita e outros irmãos nossos que acompanham outras religiões, outras crenças, outros costumes, falar, mas poxa, se Deus é bom, por que já não fez todo mundo perfeito? Por que já não fez o mundo sem dor? Por que não fez sem... Qual é a necessidade disso tudo? Por que uma pessoa mata a outra? Por que uma pessoa promove a guerra? Por que um furta o outro? E a gente esquece de pensar em nós mesmos, né? Eu sempre costumo usar o exemplo dos nossos filhos da terra, né? Nossos filhos terrenos. A gente como pai e mãe, quem é pai e mãe aqui está escutando, é quase que impossível conceber, né, um filho feliz, ele sendo incapaz de fazer as coisas com as próprias pernas, né? Então imagina se alguém aqui ficaria feliz de ter um filho com 20 anos de idade que não fosse capaz de andar, não por uma limitação física, mas por não conseguir andar, né? Por não ter aprendido a andar, ter que carregar no colo para tudo. E ainda assim, quando é bebê, quando é criança, nós permitimos que ele faça as escolhas dele, que ele vai levantar, vai cair, a gente vai lá, vai acolher. Aí vai levantar, vai cair, a gente chega lá e vai acolher. E Deus é assim com a gente. Né? Porque através das escolhas erradas que fazemos com a reparação que a lei de causa e efeito, ação e reação nos promove, nos conduz a realizar, é aonde a gente vai aprender a ter autonomia. E só assim nós seremos felizes. Né? A felicidade exige na autonomia do ser espiritual, né? Na sua independência iluminativa, para que ele possa seguir os desígnios de Deus. Então, o livre-arbítrio é a ferramenta mais linda e mais bela que o Pai que nos criou nos dá para que nós possamos aprender a ser felizes, né? Através das nossas escolhas. E aí tem uma grande responsabilidade. Né? Sim, porque nós seremos, né? Volta para a gente aquilo que a gente escolhe, né? E a gente vai falar um pouquinho também, eu até anotei aqui, que da lei, o livre-arbítrio, leis divinas, que tem a sua margem, né? De livre-arbítrio que nos deixa numa margem até certo ponto. Esse livre-arbítrio não é um livre-arbítrio indefinido, que a gente pode fazer sempre tudo. Deus sempre coloca os nossos pontos de recesso, assim, se eu posso dizer, olha, você pode chegar só até aqui. E o que você falou é interessante, Thales, sobre as crianças e da família, porque nesse livro, O Consolador, o título da passagem é experiência. E a pergunta 131 fala assim: como adquirir experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, exatamente. Então, veja, a questão que a gente tem que deixar claro aqui, que nossas escolhas, como dizem sempre, né, as nossas escolhas vão determinar o nosso amanhã, a nossa felicidade ou a nossa tristeza. Isso é lógico. Mas conforme o espírito vai saindo do fator ignorância, onde ali o determinismo de Deus rege 100%, e não tem o livre-arbítrio, porque ainda somos simples e ignorantes, conforme nós vamos evoluindo e adquirindo as experiências necessárias, como eu disse agora que a resposta à pergunta, nós começamos a adquirir o espaço, um pequeno espaço para nós termos
o nosso livre-arbítrio. E é essa mistura de determinismo com Deus que nos limita, com as nossas experiências de luta, adquirindo o processo de evolução que a gente vai entendendo e utilizando, se assim eu posso dizer, do livre-arbítrio. Mas é importante deixar claro, né, Thales? As nossas escolhas serão sempre... Perdão, o determinismo de Deus, como está no livro Boa Nova, no capítulo de Nicodemos, lá que Jesus fala com Tiago, o determinismo de Deus é sempre a lei do amor. É sempre a lei do amor. Então, se porventura uma pessoa pensar assim, eu estou sofrendo, eu fiz uma escolha positiva, mas eu estou sofrendo, então isso não é verdade. Não, não é verdade mesmo que ele está sofrendo porque Deus quis fazer ele sofrer. Mas sim por uma escolha que nós fizemos no passado ou nessa mesma vida de agora, não é isso? Exato, muitas das vezes a gente coloca a culpa nas outras vidas, mas nada mais é do que a colheita dessa própria encarnação, né? Que a gente, para aquilo que nos afeta, nós naturalmente, ainda orgulhosos que somos, espíritos imperfeitos que somos, aquilo que nos afeta, nós geralmente temos a memória curta, né? Então a gente vai lá prolongar a nossa memória, falar, opa, não, parei aqui, porque dali para trás eu já sei que vai ter a justificativa porque que hoje eu estou sofrendo. E a gente ali já para. Porque a gente ainda é muito orgulhoso e não quer combater. A gente falou disso no nosso evangelho na terça-feira. Quando a gente vai combater a nós mesmos, geralmente a gente foge da luta. Né? Quando a gente vai se encontrar com nós mesmos. Né? É muito difícil, nós vemos quem nós somos, né? Na essência espiritual. E essas escolhas que o livre-arbítrio nos promove, né? Ela é um mecanismo didático, né? Ela é um mecanismo didático. E a gente não pode esquecer nunca, né, que a gente fala, o livre-arbítrio é individual de cada um. Eu tenho o meu, o Hernani tem o dele, quem está aqui nos ouvindo, cada um tem o seu. Porém, Deus, na sua sábia perfeição, nos coloca em convivência solidária, em sociedade. De tal forma que as nossas escolhas frutos desse livre-arbítrio não impacta só nós, né? Impacta em todos aqueles que estão convivendo com a gente. Então, se eu escolho renegar o meu trabalho, o caminho do bem, se eu escolho renegar a minha própria iluminação, o meu próprio combate às minhas más tendências, aos meus vícios, muito provavelmente isso vai impactar, né, em aqueles que estão no meu entorno. E isso que vai promover a consciência. Porque nós pouco acusaria a nossa consciência quando desencarnarmos, tivesse feito mal só a nós mesmos. Quando a gente lê nas literaturas espíritas, a gente vê que a culpa do espírito que fez coisas erradas aqui, ao chegar no plano espiritual, é pelo mal que ele fez aos outros. Né? Então ele vê que as suas escolhas no livre-arbítrio causa, né, esse julgamento da própria consciência, que é o que faz depois o espírito ter força para reparar, né, que são as expiações e as provações que as vidas futuras vêm nos trazer. Então, existe não só para nós uma responsabilidade das escolhas que fazemos, como para os outros das escolhas que fazemos. E a gente vê isso. Se a gente pega 5 jovens que estão, não precisa ser jovem, pode ser adulto, quem seja, mas 5 jovens que estão numa festa e dos 5, 4 dos jovens resolvem não ingerir bebida alcoólica, ou utilizar droga, ou qualquer coisa, porque eles vão ter que pegar o carro para voltar. E um deles, no seu livre-arbítrio, escolhe, não, eu vou tomar aqui a minha bebida, eu vou usar a minha droga e depois eu vou dirigindo. Porque eu sei que eu estou fazendo, eu já sou adulto, aqueles negócios, né? Exatamente. Então, olha como é que o livre-arbítrio desse pode impactar em tantos e tantos, porque um possível acidente causa o desencarne, que a gente sabe que nada é sem a vontade divina, desses outros 4, a tristeza para as famílias, e tudo isso nessa cadeia que vem nos trazer. De Sim. tal forma, que se a gente olhar por essa ótica, a gente fala assim, poxa, então é muito difícil viver. O que eu tenho que escolher para que eu não impacte a vida dos outros e cause tudo isso? Não é difícil, é bem simples. Tem um código moral que nos orienta, chamado Cristo. É ele. Exatamente. Né? E aí ele tem aquelas regrinhas básicas, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você.
Exatamente. Ou seja, muitas das vezes, Thales, essas nossas escolhas vêm muito, muito dos nossos desejos de prática de agora, desta vida, do mundo, e não daquilo que nós começamos a tomar consciência da imortalidade. Porque quando você disse muito bem, quando nós chegamos no mundo espiritual e deparamos lá com aquele livrinho das boas ações e das más ações, assim eu posso dizer, e nós verificamos que prejudicamos muitas pessoas, é inevitável que quando o arrependimento bate, a expiação será necessária, mas a reparação será o fechamento disso tudo. Nossas escolhas hoje têm que ser pensadas. Emmanuel fala que às vezes que a nossa inteligência, antes de tomar uma escolha, imbuída pelos desejos da terra, ela é assaltada. Porque se nós tivermos um pouquinho de calma, um pouquinho um pedacinho só de inteligência para refletir nas nossas ações, buscando sempre, e esse guia que você falou, as nossas escolhas seriam melhores. As nossas escolhas seriam melhores. Porque o determinismo, o livre-arbítrio, ele não foge e não tem como ser diferente das leis divinas. Então, se eu escolho algo que sai da lei divina, provavelmente eu vou ter que acertar esse meu desvio. Então, hoje, se a gente pudesse falar assim, como você falou, poxa, parece difícil. Não é difícil. É só você ter em mente que tudo aquilo que você for fazer ou escolher, pense se seria bom para você. Se alguém fizesse com você. Comece a ter isso como guia. Né? Ou, o que Jesus faria neste caso? E aí, invariavelmente, a gente escuta, né, Thales? Ah, mas eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. É lógico que não. Nem eu, nem você, não estamos nesse nível de evolução. Mas é começando, pensando assim, que nós vamos começar a trilhar um novo caminho. Porque eu tenho até um negócio comigo que é assim, o livre-arbítrio precisa estar dentro da lei divina. Porque quando eu saio da lei divina, eu vou passar por uma outra lei, que é de causa e efeito. Tudo que eu escolhi que prejudique alguém ou ao meu redor, eu vou ter que arcar com isso. Então, hoje, muitas das coisas que a gente vê são escolhas nossas dessa vida, como também de outras, né? E aí a gente começa a entender que nós fizemos algumas escolhas erradas, quando a vida nos vem com algumas provações que são difíceis. Não é isso? Exatamente, exatamente. E essa é a responsabilidade, né, que a gente fala aqui no título, no tema do estudo. Essa é a responsabilidade do livre-arbítrio. Né? Então, assim, Deus dá para a gente a oportunidade da gente escolher, né, o que quer fazer, lógico, limitado por esse determinismo que a gente conversou, porém ele traz a responsabilidade desses atos. Né? Então, assim, a gente na verdade, é responsável e responsabilizado, né, por tudo que a gente escolhe. Né? Eu gosto muito aquele filme do Homem-Aranha, um dos primeiros filmes do Homem-Aranha, a hora que ele está conversando com o tio dele no carro, que o tio dele fala lá, o tio Ben, ele fala um negócio que é super legal. Ele fala assim, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Né? Então, se a gente olhar isso na natureza e trazer para a gente, da natureza toda, o ser que tem um grande poder do livre-arbítrio é o homem. Mas isso vem junto com grandes responsabilidades. Muitas das vezes, nossas escolhas, a gente esquece disso. Né? Então, a gente, quando é ferido por alguém, devolve com a cólera esse ferimento com um ataque, e aí depois vem a tristeza e o arrependimento das palavras que foram proferidas, né, da agressão verbal, física que fez com aquele que a gente ama, aquele que está do nosso lado, nosso companheiro, nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nosso avô, nossa avó, porque simplesmente devolvemos, né, escolhemos devolver com a mesma moeda, né? Um pouco naquela passagem que Jesus fala, quando alguém me bater numa face, dê a outra, ele está falando dessa questão do livre-arbítrio da responsabilidade. Né? Uma forma de a gente interpretar. Se ele bater numa face, use o seu livre-arbítrio para aquilo que vai fazer o bem para você. Né? Dê a outra. Ou seja, não revide na mesma moeda, porque isso vai causar aí uma corrente de reparações, de reajustes e de resgates
que é sofrimento para todo mundo, né? E muitas das vezes a gente não entende a origem desses sofrimentos, porque a gente se esquece, né, das vidas passadas ou dessa mesmo, das escolhas que a gente fez, que a gente fez ainda aqui, né? É muito comum nós vermos idosos, e no Evangelho segundo o Espiritismo fala disso, lá nos capítulos, é muito comum a gente ver os idosos, né, alguns idosos se lamentando do abandono dos filhos, né? Como se fossem vítimas do abandono do filho. Óbvio que nada justifica, cada um tem que fazer a sua parte, seu papel, mas se olharmos muitos desses idosos que hoje reclamam do abandono dos filhos, lá atrás abandonaram seus filhos para se dedicar às coisas do mundo, né? Não, eu preciso trabalhar aqui 16 horas por dia, que eu preciso pagar uma boa escola para o meu filho, né? Matéria, mundo, preparar coisas para o mundo. Chega lá na frente, não criou o vínculo de amor, de gratidão, de fraternidade, e aí sofre com esse abandono. Então, livre-arbítrio e responsabilidades, né? Escolheu-se lá atrás isso. Responsabilidades vêm com essas escolhas. Todas as escolhas, né? E é importante você falar isso, porque você estava falando da questão dessas escolhas, e aí eu lembrei daquela lei, né? De olho por olho, dente por dente, né? E, logicamente, essa não é uma lei de Deus, isso é uma lei humana para tomar medidas, na época, de contenção, né? Porque não teria lógica. Hoje eu mato o Thales, amanhã eu tenho que passar o bastão de assassino para alguém me assassinar. Não seria muito coerente com a lei divina, a lei de amor, né? Por que eu estou falando isso? Porque, inevitavelmente, a gente fala de livre-arbítrio, que eu posso imaginar que seja a causa, porque tudo que eu vou partir de uma escolha é a causa, o efeito eu vou saber lá na frente. E eu falei sobre esse olho por olho, dente por dente, porque muitas das vezes, como você disse agora, há vários caminhos para Deus. Se hoje eu abandono, amanhã seria abandonado. Ok, mas eu posso encontrar outros caminhos. Porque, Thales, eu fico pensando assim, como você disse, o homem tem a responsabilidade quando adquire o conhecimento e as suas escolhas. Imagine alguém, vamos fazer uma hipótese aqui, tá? Imagine alguém que tenha prejudicado 100 pessoas, 1000 pessoas, 100 mil pessoas. Como é que seria esse resgate? Como é que seria essa escolha do livre-arbítrio dele, de ter escolhido mal? Como é que seria esse resgate? Porque é tão perfeito Deus, porque a pessoa pode estar pensando assim, poxa, Hernani, caiu a ficha agora, vendo você e o Thales falar, cara, eu só escolhi coisa errada, por isso que eu estou sofrendo. E agora? E agora? Né? Mas é importante entender que nesse momento de sofrimento, há misericórdia divina e que nós não estamos abandonados. E que há o recomeço para cada um daquele que errou. Porque imagine se essas 100 pessoas que quisessem fazer justiça com as próprias mãos, com esse irmão nosso que errou. Onde ficaria isso? Né? Então, quando a gente defronta, às vezes, com um de nossos irmãos que nasce com a paralisia cerebral, por mais que nos choque, nos incomode, viver aquele processo, ali está a misericórdia divina, deixando ele naquele estado, para que aquelas que ele tanto prejudicou às vezes, não tenha tanto acesso a ele. E esse processo já é um meio de ir acertando aquelas contas. Então, é muito importante, como você disse, Thales, a responsabilidade nossa hoje, conforme vai adquirindo conhecimento, de fazer as escolhas corretas, de ter um guia como Jesus, para que a gente possa, pelo menos, trilhar esse caminho do bem e fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Porque, inevitavelmente, se a gente pudesse ter acesso a 3, 4 encarnações, nós íamos ter um choque por ver as escolhas que nós fizemos e o que resultou nelas nas nossas vidas passadas. Né? Então, por isso, que quando Jesus fala a boa nova, eu sou o caminho, a verdade, a vida, é justamente disso que ele está falando. Que a gente possa saber escolher nossos passos daqui para frente dentro daquilo que nós temos como conhecimento. Porque também tem aquela balança, né, Thales, de Deus, que a intenção do seu ato também é colocado perante a ele, né? Quando eu premedito algo na maldade, é um peso. Quando eu erro por tentar acertar, é outro.
né? Exato. E isso aí interfere direto nas nossas ações de escolhas e com certeza nos efeitos que ela vai ter. Porque ele vai ver a intenção do coração, né? Esse é o ponto. Para a própria consciência, na verdade, a própria consciência e para essa concepção, né, divina, ela olha a intenção do coração, não é a ação. A ação é coisa da terra, né? Exatamente. O que vale é a intenção do coração. É isso que vai ser avaliado pela nossa própria consciência, né? O que eu tinha no coração quando eu decidi fazer por isso, né? Essa é a grande avaliação, né? E é aqui que está a essência do nosso livre-arbítrio. Sim. E falando da responsabilidade, né? Porque como é que eu adquiro responsabilidade? Como é que você pode culpar uma criança que pôs o dedo na tomada, um nenenzinho, que ela vai se machucar? Não tem como. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento ainda. Ela não sabe o que pode fazer mal para ela. Né? Então, essa escolha que essa criança tomou, com certeza, na balança de Deus, não tem tanto peso. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. Né? Se assim eu posso fazer essa comparação. Agora, nós que estamos estudando, que estamos querendo ser cristãos, que estamos querendo ajudar, tem que ponderar nas nossas escolhas. Nós temos que refletir antes de tomar as escolhas, para que a gente não possa sofrer depois as reações das nossas escolhas. E outra coisa importante, né, Thales? Jamais cessa a misericórdia divina. Independente das escolhas que nós fizemos, ou vamos fazer, que nos vai nos trazer o mal a nós e a quem esteja à nossa volta, a misericórdia divina não cessa. Ela não acaba por isso. Ela estará conosco sempre, nos traçando oportunidade de aprender sempre. E isso é tão bom e está tão presente na literatura espírita. Kardec fala disso, André Luiz, nos livros do Chico, fala disso, Emmanuel fala disso, do aprendizado sobre a cada encarnação e do processo de evolução, quando o livre-arbítrio determina sempre o caminho do bem, o processo evolutivo é muito mais rápido, não é isso? É isso, é isso. E a gente esquece quase sempre, na verdade, quando a dor nos visita, a gente esquece o quão bom e quão perfeito é o Criador, né? Deus. Porque a dor que nos visita é a manifestação da sua misericórdia para a gente. Sim. A misericórdia, é a segunda chance que ele nos dá. Porque Sim. Se a dor nos visita, é porque nós erramos em algum momento. Então, é a segunda chance. É ele acolhendo, é ele pegando a criança que está aprendendo a andar no chão, levantando e falando, vamos, continua. Você vai conseguir. Mas meu joelho está doendo. Vai dar certo. Levanta. Vamos lá. Levanta e dá o passo. Então, ainda que a dor nos visite fruto das nossas escolhas, que é a responsabilidade que escolhemos, ela é a manifestação dessa misericórdia divina que você está falando. É a oportunidade que ele nos dá de corrigirmos. Né? Porque se nós não repararmos aquilo que causamos, nós não seremos felizes. Né? Porque a felicidade está nessa conquista da eliminação dos erros, né? Dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Essa é a grande bondade, né? A visão que o livre-arbítrio traz. É a ferramenta principal da sua misericórdia, da sua pedagogia de evolução espiritual. Né? Pedagogia. Porque a misericórdia faz parte da sua justiça. Exato. Senão não teria coerência, né? E para a gente fechar, eu vou ler um trechinho aqui que acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou, que está no livro Boa Nova, no capítulo, vou falar aqui, a lição de Nicodemos, que ele fala assim, Jesus fala para Tiago, se nos prendermos na lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá, mais tarde, um homem que necessita ser assassinado. Foi o que eu disse agora há pouco. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E tem aquilo que você falou, quando nós adquirimos o conhecimento e deixamos que a lei do amor siga o seu curso na nossa vida, as coisas começam a tomar outra direção.
né? Então, se a gente pode resumir, que possamos ter escolhas boas, pensando sempre como Jesus faria, se eu fizesse a minha escolha, se alguém fizesse isso comigo, como eu me sentiria. Eu acho que tem umas regrinhas para a gente começar a refletir para que a nossa escolha nos traga as coisas boas. Não é, Estácio? É isso aí. A felicidade está aí. Se a gente tentar fazer tudo que ele lá fez, na sua passagem aqui, como humano, provando que encarnado é possível, nós vamos ter uma caminhada de muito mais felicidade, de muito mais alegria. Sim. E lembrando, para fechar o tema de hoje, a responsabilidade, se nós soubermos escolher, essa responsabilidade será maravilhosa, né? No futuro teremos frutos dela. Porque o contrário de responsabilidades é a irresponsabilidade, e então traz sempre sofrimento. Então, que possamos ter juízo, né? Que possamos ser adultos, que possamos viver isso aí com mais intensidade. Thales, obrigado Exatamente. mais uma vez pela oportunidade de estar com você, seu irmão querido Eu que nosso. agradeço. Eu que Muito agradeço a obrigado. oportunidade. Sem vocês me dando essa oportunidade, eu teria mais uma noite de inutilidade. Que bom que vocês me promovem isso. Isso é muito bom, né? E pedindo a todos que estão nos assistindo, que estão agora com a gente ao vivo e que vão assistir depois, que eu compartilhe isso, sabe? Que reflita sobre as ações que nós temos no nosso dia a dia, né? E é simples começar, né, Thales? Às vezes um bom dia para uma pessoa já muda tudo, já começa a ter uma ação positiva na vida da pessoa. Tá bom? Thales, eu vou É isso aí. fazer a prece para a gente poder encerrar. E, mais uma vez, eu, em nome da Esperança, te agradeço a oportunidade de estar conosco, tá bom? E eu que agradeço o convite. Que o grupo de vocês permaneçam firmes, fortes, promovendo o bem, acolhendo, ajudando, auxiliando, recebendo esses corações que precisam de atenção, de amparo, de acolhimento, de uma boa conversa, uma boa palavra, de uma vibração positiva. Que nunca falte trabalho e nunca falte vontade a todos vocês, tá bom? Obrigado, tá? Obrigado sempre. E quem sabe um dia você vai estar lá com a gente. Deixa eu voltar isso daí, você vai lá participar. Com certeza. Se assim Tá possível bom? for, estarei. Ok, querido. Então vamos fazer nossa prece, as nossas vibrações. Aproveitando o tema sobre o livre-arbítrio e a nossa responsabilidade, né? Que a gente possa, nesse momento, abrir nossos corações, sermos sinceros, termos realmente uma relação mais próxima com Jesus, rogando a Ele que nos envolva nos seus braços fraternos, como criancinhas que somos, que possamos sentir esse abraço agora, trazendo em nós a segurança de um porto, de terra firme, conchegando nossos corações, próximo a seu peito, onde sentimos o teu calor e os batimentos do seu coração, como filhos pequenos no colo de uma mãe. Essa sensação de segurança, de paz, de harmonia, que possamos aproveitar este momento e levar a Deus, nosso Criador, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos, para que Ele possa fortalecer em nós a esperança, a fraternidade, o respeito ao próximo, pedindo a Ele que nos dê lucidez nas nossas escolhas, para que possamos escolher sempre pensando no Evangelho do Cristo, como se o Cristo estivesse conosco nas nossas escolhas. Ó Jesus querido, que esse abraço que sentimos agora possa, Senhor, nos aconchegar durante a nossa semana, durante a nossa noite de descanso do corpo físico. Jesus, que o Senhor nos ilumine e que os teus benfeitores possam nos intuir para que sempre possamos refletir antes de falar, antes de agir. Que nossas ações sejam sempre voltadas ao bem. E que para isso, Senhor, possamos ter coragem de às vezes renunciar às nossas vontades, para que o bem prevaleça. Cristo, que teus mensageiros possam entrar em cada lar que está nos ouvindo agora,
fluidificando a água que está exposta à mesa, fluidificando o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, trazendo a cada um desses lares a paz e a harmonia, trazendo sempre a esperança para que possamos, Senhor, passar por esse momento difícil. Que o Senhor, como médico das almas, Mestre, acolha nos hospitais todos os nossos irmãos, aqueles que já foram, que voltaram, como aqueles que ficaram. Que o Senhor esteja conosco no nosso dia a dia, porque sem Ti, Senhor, não conseguimos caminhar. Nós agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, estarmos reunidos em Teu nome. E assim seja, graças a Deus. Obrigado, Deus. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Beijo que alegria que é estar com vocês. Beijo a todos. Muito obrigado, gente. Beijo. Um abraço. Beijo no coração de todos.